Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no perfil do Trabalho Notável com uma live nessa semana, uma semana especial para a gente, que marca o lançamento da nossa sexta turma do curso Seja um Expert em Recurso e Revista. E hoje, como temos feito ao longo de toda essa semana, tratando de mais um tema ligado ao recurso, nesse caso fazendo uma ponte entre o direito material do trabalho e os recursos trabalhistas. A ideia nossa hoje é falar sobre as discussões referentes à jornada de trabalho em grau de recurso ordinário, né? Então sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui o pessoal já se achegando. É sempre bom ter a participação de todos vocês e espero aí que tenhamos uma boa tarde de conversa sobre esse assunto, que é jornada de trabalho no recurso ordinário, né? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam com saúde e com muito ânimo para esse feriado que se aproxima e onde continuaremos aí com o nosso trabalho de difusão do direito do trabalho, do processo do trabalho, nesse caso falando sobre um tema, na verdade, que é um tema de fronteira, exatamente sobre as questões atinentes à jornada de trabalho no recurso ordinário. Já vi aqui a presença de várias pessoas que sempre estão por aqui, o Elson Andrade, Soraya Faltin, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença, a Giannini e todo o Eduardo Bertolo e todos que estão nos prestigiando aqui com a sua presença, Joyce Ceridônio, obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E espero que tenhamos aí uma boa live sobre esse tema, que é um tema extremamente corriqueiro no processo de trabalho, mas por ser corriqueiro não quer dizer que ele não deva ser bem feito. É exatamente esse o segredo da coisa, né? Todo o manejo, toda a prática do direito passa por isso. Seja nas questões complexas, seja nas questões mais simples, ter-se a possibilidade e a capacidade de realizar um bom trabalho, de procurar atingir o máximo de eficácia que tenhamos, independentemente da posição que vocês ocupem no processo. Aliás, vocês já devem ter percebido isso, é uma característica nossa no nosso trabalho aqui no perfil Trabalho Notável, onde nós não temos preocupação de estarmos do lado específico de um dos polos da relação de emprego ou da relação processual, né? A ideia nossa é exatamente ventilar todas as possibilidades que tanto advogados de trabalhadores quanto advogados de empregadores podem utilizar, podem empregar, podem aplicar no sentido de ter uma advocacia cada vez melhor, cada vez mais eficiente e cada vez mais frutífera, né? Quando nós falamos em recurso ordinário, é claro que estamos falando de um recurso de amplo espectro, porque os recursos de natureza ordinária, como são os recursos ordinários e os agravos de petição, mas o assunto nosso hoje é só ordinário, são recursos que admitem, né, todo tipo de discussão no seu bojo, e com o detalhe que quando o advogado impugna determinada matéria, ele devolve ao tribunal toda a matéria, não só pelo prisma ou pela perspectiva que ele expõe, mas por todos os aspectos vinculados àquela situação, àquele tema ou àquele ponto fático que esteja sendo objeto de debate. É aquilo que a doutrina chama de efeito devolutivo em profundidade e que está exteriorizado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho na forma da súmula 393. Mas, evidentemente, se dá algum conforto saber que o tribunal, então, pode se valer de todos os argumentos possíveis e imagináveis, é claro que não é muito prudente nem razoável o advogado economizar argumentos que ele possa ter em determinada matéria. Quer dizer, o ideal é que ele possa abordar, possa explorar todos os aspectos argumentativos, todos os aspectos fáticos, todos os aspectos probatórios, todos os aspectos jurídicos que estejam no perímetro, né, formando o perímetro que rodeia aquela questão controvertida, né? Então, no caso da jornada de trabalho, nós
é natural que o advogado possa ter diversas preocupações e, nesse caso, ele não precisa poupar argumentos, evidentemente, ao contrário. Se ele quer ter sucesso na sua empreitada recursal, esse sucesso torna-se mais provável se ele se vale de mais de um argumento, claro, que desde que haja coerência interna entre esses argumentos e desde que esses argumentos estejam diretamente atrelados, de algum modo, àquilo que está sendo discutido no caso concreto, não é? Porque esse é um outro aspecto que eu sempre pontuo. Por mais parecidos que possam ser os casos trabalhistas, cada um deles normalmente esconde alguma singularidade, alguma peculiaridade, de tal modo que nem o advogado, nem o juiz, nem o procurador do trabalho podem se dedicar à sua atividade sem pensá-la como uma atividade artesanal, uma atividade atenta aos detalhes, uma atividade que se amolde às características e aos detalhes, às minúcias que brotem, que emerjam de cada uma dessas situações. Então eu acho que é nessa perspectiva que o advogado deve arquitetar, deve programar, deve planejar, deve estruturar o seu recurso ordinário quando se trate de um recurso ordinário em matéria de jornada de trabalho. E aqui, então, exatamente pensando nessa multiplicidade de hipóteses de ataque da decisão, podemos imaginar diversas frentes de batalha para que o advogado procure reverter uma situação de deferimento ou indeferimento de horas extras, de deferimento ou indeferimento de horas intervalares, né, que eu costumo chamar de adicional de jejum, que é aquela figura lá do artigo 71, parágrafo 4º, ou ainda para discutir as questões concernentes a sobreaviso, ou ainda de domingos e feriados trabalhados, né, e tudo mais, tudo girando em torno da jornada de trabalho. Então, o primeiro grupo de situações que a gente pode imaginar, que eu deixo aqui para reflexão de vocês, são as questões concernentes às peças processuais. Então, se eu estou pelo reclamado, é interessante que se revisite a petição inicial e se verifique, no caso de ter havido condenação em horas extras, por exemplo, se a petição inicial não contém algum vício, algum erro, alguma irregularidade que possa fazer ruir o castelo da relação processual, né, e, consequentemente, por extensão, a invalidar aquela condenação, por exemplo, quando a petição inicial se mostre inepta. Imaginemos uma situação em que o advogado não indica, não declina qual é o horário de trabalho, que é um ponto de partida essencial para a condenação em horas extras. Ou, ao contrário, se você é advogado do reclamante e teve um resultado adverso, você pode também procurar explorar a defesa, revisitar a defesa e verificar se a defesa não contém defeitos. Por exemplo, um defeito infelizmente muito comum é a ausência de impugnação específica. Nós sabemos que as contestações elas observam o chamado princípio da eventualidade e o princípio também do ônus da impugnação específica. Ou seja, como é um momento preclusivo, a não ser em relação à matéria de ordem pública, tudo aquilo que o advogado do empregador tiver nas mãos para contestar, ele deverá fazê-lo. E se por alguma razão ele esqueceu de fazê-lo, evidentemente que isso milita em favor do autor da ação. A ausência de impugnação específica de fatos ou provas atinentes a fatos torna aquela situação uma situação incontroversa, né? Se for o silêncio da defesa, na forma do que dispõe o artigo 341 do CPC, que gera então a confissão ficta do contestante que deixe de impugnar algum aspecto relevante. Então imaginemos que o advogado não tenha tido o cuidado devido na hora de contestar e simplesmente negue genericamente a ocorrência de sobrejornada, dizendo, por exemplo, que jamais o reclamante fez horas extras. Ou ainda, as horas extras são indevidas porque o reclamante não as provou, né? E seria dele o ônus. Quer dizer, isso não é contestar. Dizer que o ônus da prova é do outro não é contestar. Eu tenho, em primeiro lugar, evidentemente, opor-me ao fato constitutivo, que é o excesso horário alegado. Depois eu posso até discutir se o ônus da prova seria do empregador ou se seria do reclamante, mas é importantíssimo fazer a impugnação. Então, uma primeira vertente
de argumentação que pode ser utilizada no recurso ordinário sobre jornada de trabalho é a verificação de eventuais vícios, de eventuais imperfeições, seja na petição inicial, seja na contestação, que possam comprometer o resultado final alcançado na sentença. Por exemplo, a questão da inépcia, como eu disse, é matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão. Consequentemente, se porventura não houve a agitação dessa matéria na defesa, a arguição de preliminar, de inépcia da petição inicial, nada obsta, evidentemente, que a parte traga essa matéria no recurso ordinário. Como nada obstaria, mesmo silente a parte recorrente, que o próprio relator invocasse de ofício, porque são matérias que podem e devem ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Então, essa seria uma primeira vertente, um primeiro ângulo em que eu possa procurar discutir a questão da jornada de trabalho, nesse caso, sob um ponto de vista eminentemente processual, né, na comparação daquilo que seria o ideal com as imperfeições detectadas, seja na petição inicial, seja na contestação. Num segundo plano, uma outra fonte inspiradora e muito rica para discussão em recurso é, sem dúvida nenhuma, a famosa súmula 338. A súmula 338, ela procura resolver uma série de questões atinentes aos controles de horário que os empregadores devem manter. Essa súmula, ela parte, evidentemente, de uma premissa, que é a premissa de necessidade ou obrigatoriedade, para ser mais exato, do empregador manter controles horários formalizados, né, solenes, seja por meio de documentos em papel, seja por biometria, seja por passagem de um crachá com tarja magnética, pouco importa a forma, né, desde que seja um mecanismo idôneo, e que vai ser obrigatório para todas as empresas que tenham mais de 10 empregados até a edição da Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874, e a partir dessa vigência, da vigência dessa lei, 20 empregados, né? Aumentou aí o sarrafo para a obrigatoriedade da existência desses controles. Então, se a empresa está nessa condição, tudo muda em relação ao ônus da prova. E esse é um aspecto que precisa ser explorado no recurso ordinário. Suponhamos que haja, por exemplo, um documento qualquer, do CAGED, por exemplo, ou uma relação do FGTS, ou qualquer outro documento que contenha toda a lista completa dos empregados. E por esse documento se perceba, por exemplo, que a empresa não tinha o número mínimo de empregados exigido pelo parágrafo 2º do artigo 74 para que a empresa mantenha o controle obrigatório do horário de seus trabalhadores. Nesse caso, imaginemos, se a sentença aplica a súmula 338, ela terá aplicado mal, porque ela terá aplicado partindo de uma premissa fática equivocada. Uma premissa que é exatamente a premissa de obrigatoriedade. Como pode acontecer o contrário, do juiz indeferir as horas extras, considerando que o reclamante não fez prova do excesso horário invocado, e o reclamante, no recurso ordinário, demonstrar ao tribunal, por documentos presentes nos autos, que a empresa tinha mais de 10 ou mais de 20 empregados, dependendo da época em que ele fez as horas extras, e com isso então invocar exatamente a necessidade de incidência da súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho, porque nesse caso acontecerá exatamente o oposto. A não juntada dos cartões de ponto, ou a não existência, pouco importa, ela empurra para o empregador, que está obrigado a tê-los, né, o ônus da prova. Então é outra situação em que você também pode querer discutir em grau de recurso ordinário, né, uma reversão da sentença que tenha aplicado mal a súmula, exatamente por esse detalhe importante e muitas vezes ignorado, muitas vezes negligenciado, que é o detalhe de se saber qual o número de empregados, né, qual o número de empregados que a empresa tinha à época do contrato de trabalho do reclamante.
Um outro aspecto ainda dentro da súmula 338 que me chama sempre a atenção e que eu gosto de alertar é a questão do intervalo intrajornada. Na verdade, a súmula 338 não fala de forma específica sobre o intervalo intrajornada, mas naturalmente é possível estender todo o raciocínio, toda a lógica que permeia a súmula 338 em relação ao intervalo intrajornada. Então, evidentemente que se a empresa é obrigada a ter os controles, esses controles servirão não só para registro de horário, do horário de entrada e saída, mas também para os horários de intervalo. Então, a não juntada desses controles, desses documentos, sejam cartões de ponto, sejam espelhos impressos do sistema eletrônico, sejam folhas, um pouco importa a plataforma de registro, mas o certo é que a ausência delas para uma empresa que é obrigada a ter um controle acarretará o ônus da prova para ela, também em relação ao intervalo, já que a lógica a permear aí é a mesma, né? E aí lembremos que nesse caso o intervalo intrajornada poderá ser pré-assinalado, ou seja, ao contrário do que acontece com os horários de entrada e saída, onde há uma repressão jurisprudencial aos horários britânicos, aos horários arredondados, né? Horário de 7 às 18, por exemplo, 8 às 17, né? O TST, na súmula 338, vai sinalizar que são carentes de credibilidade os controles horários patronais que exponham horários britânicos, horários com a hora exata, né, de relógio, na crença de que é impossível que uma pessoa diariamente chegue e saia exatamente na hora em que o ponteiro chega ao 0 ou ao minuto 60, como queiram, né? Mas atenção, em relação ao intervalo intrajornada, a lógica não se aplica. Essa lógica da imprestabilidade dos controles britânicos não se estende ao intervalo intrajornada, exatamente porque a própria lei permite a pré-assinalação. Permitida a pré-assinalação, então tanto vai valer o cartão de ponto, a folha de ponto ou o espelho que consignem a cada dia a hora de intervalo pré-marcada, por exemplo, de 11 horas ao meio-dia, como também admite que se estampe, seja no topo, seja na parte inferior do documento de controle horário, o intervalo que deve ser observado, porque essa situação é absolutamente autorizada pela lei. Então é outro aspecto que vocês também podem explorar em relação ao recurso ordinário, a depender da posição em que estejam. Lembrar então que não haverá essa dificuldade, não haverá essa questão concernente aos horários redondos, digamos assim, né? Portanto, é algo que também precisamos atentar, né? A atenção a súmula 338, né, quanto a esse aspecto alusivo à marcação prévia dos intervalos. Lembrar então que essa marcação prévia poderá ser perfeitamente britânica, porque aqui, ao contrário do que acontece em relação aos horários de entrada e saída, a presunção legal é de validade desses registros programados e que serão programados, obviamente, normalmente por horários cheios e não por horas quebradas, né? Horas com minutos que não sejam redondos, né? Então essa é um outro aspecto. Ainda dentro de matéria simulada temos também as questões atinentes à compensação, né? Compensação, o súmula 85, verificar se há previsão de regime compensatório, seja em acordo individual, seja em norma coletiva, né? Verificar se há essa situação e verificar se efetivamente houve a prática dessa compensação. O normal é que os controles horários patronais façam o registro das horas compensadas. Então é outro aspecto que precisa ser explorado. Primeiro, a existência ou não de autorização juridicamente permitida para o regime compensatório.
e aí tanto pode ser um acordo individual escrito, como pode ser uma norma coletiva, né? Enfim, algum tipo de ajuste que contemple aquela possibilidade e verificar num outro plano se efetivamente essa compensação foi realizada, se de fato os excessos de um dia foram compensados com liberação ou retardamento da chegada ou antecipação da saída em outros dias, né? Portanto, é assim que são essas as questões que a gente pode discutir em relação à súmula 338 e também à súmula 85. Também é preciso lembrar que muitas vezes há questões que podem ser levantadas e levadas ao TRT atinentes às convenções coletivas de trabalho ou aos acordos coletivos de trabalho. Sim, é lá que eu terei, por exemplo, como eu acabei de dizer, poderei ter os regimes compensatórios, os mais diversos, muitas vezes há normas coletivas, inclusive com uma pluralidade de possibilidades, desde o acordo de compensação simples, passando pelo banco de horas com módulo semestral ou anual, que é o máximo que a lei autoriza, ou ainda chegando às jornadas especiais, como por exemplo a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então são outras questões que também podem permear discussões em grau de recurso ordinário, como também os adicionais especiais de horas extras. Como sabemos, a Constituição Federal estabelece apenas o adicional mínimo, mas nada impede que as normas coletivas estipulem adicionais mais vantajosos, seja para todas as horas extras, seja para horas extras em determinada situação. Por exemplo, é muito frequente a norma coletiva que preveja que depois da segunda hora extra diária, o acréscimo seja, ao invés de 50%, de 100%, com a finalidade de procurar inibir a exigência de trabalho por tanto tempo. Então, é um outro aspecto que vocês também precisam lembrar, né, que podem turvar ou aliviar a situação em que vocês estejam no processo. Também temos que lembrar da necessidade, é claro, da análise da documentação trazida. O cotejo é fundamental aqui, lembrando, é evidente que esses documentos, para que você possa investir contra eles, eles devem ter sido objeto de impugnação no momento próprio. Então, por isso que eu digo, a réplica é fundamental. Ela não é fundamental para refutar as alegações, porque a lei processual, nem a trabalhista, nem a civil, prevêem confissão ficta por ausência de oposição às alegações trazidas em defesa. Mas em relação aos fatos expostos ou extraíveis de documentos, é essencial que haja a devida impugnação. Então deve, e esse aliás é um descuido que não é muito incomum, tanto do reclamante, que deixa passar a oportunidade para réplica e muitas vezes transforma determinados fatos em fatos incontroversos, a depender da qualidade e da abrangência da documentação trazida pelo empregador, e pode acontecer o contrário também, o reclamado que prepara a sua defesa sem ter o cuidado de passear pela documentação trazida com a inicial e deixar assim de impugnar documentos que às vezes são preciosíssimos e que podem acarretar um destino bem ruim, né, para a defesa daquele que deixe de impugná-los. Então essa análise é muito importante, procurar verificar, né, seja em relação aos controles, seja em relação aos acordos de compensação, seja ainda em relação aos contra-cheques. Né? Às vezes pode ser que, e não se espantem, isso é comum, às vezes não alegou nada a empresa quanto ao pagamento de horas extras. Simplesmente ela refuta a existência de sobrejornada, mas ela mesma traz documentos, né, indicando o pagamento. Embora se possa argumentar que terá precluída a oportunidade para compensação, na forma do que prevê lá o artigo 767, né, é fora de dúvida que ele poderá alegar o fato extintivo, não apenas a questão da compensação, mas a existência de quitação, a existência de documento que indique que aquelas horas extras foram devidamente quitadas. Então é outra argumentação também que pode ser construída. E por fim, nesse conjunto de possibilidades, temos ainda, evidentemente, a análise da prova oral, né? A análise da prova oral, porque a prova oral
ela é muito frequente nas questões concernentes à jornada de trabalho. É muito comum que já na petição inicial o advogado do reclamante alerte para a imprestabilidade, a inservibilidade dos documentos de controle patronal de horário, dizendo que esses controles eram maquiados, seja porque a empresa os manipulava, os alterava, seja porque a empresa não permitia que fossem anotados os horários corretos, seja porque havia uma orientação para só assinalar o horário de entrada depois de um certo tempo do início do trabalho, ou ao contrário, que a pessoa fizesse o registro da saída, mas continuasse a trabalhar. Então, nesse caso, nessas situações, evidentemente que a produção da prova testemunhal pode ser um elemento determinante para se saber se há ou não direito a horas extras. E aqui, então, é hora do advogado debruçar sobre esses depoimentos e procurar elementos que apoiem a sua tese, seja a tese de exigibilidade, seja a tese de inexigibilidade de horas extras. E aqui, minha gente, uma estratégia, uma técnica muito útil que vocês podem adotar é a estratégia de verificar naquelas provas que foram desfavoráveis ao seu interesse, aquelas testemunhas, aqueles depoimentos que foram contrários aos seus interesses, verificar se no conjunto da obra daquelas declarações não há algum tipo de incoerência, uma contradição, a afirmação, por exemplo, a afirmação expressa de um fato incontroverso exatamente pelo avesso. Ou seja, explicando melhor isso, a testemunha vem e afirma determinada coisa que foi negada por ambas as partes. Reclamante e reclamado disseram exatamente que aquilo não aconteceu e a testemunha vem e diz que aconteceu. Por exemplo, a testemunha fala de um intervalo intrajornada de 2 horas, quando a própria defesa menciona que o intervalo concedido era de 1 hora. Então, a declaração, nesse caso, da testemunha, estará extrapolando o espaço de controvérsia estabelecido, em que o reclamante está dizendo que não tinha intervalo, ou tinha um intervalo muito pequeno, e o empregador diz que o intervalo era de 1 hora. Esse tipo de afirmação, que extrapola aquilo que as partes têm indicado, constitui um grande pretexto para você impugnar. Não só para impugnar em relação ao fato em si que está sendo debatido no seu recurso, mas ainda, mesmo que aquela resposta não diga respeito a um conteúdo que não está sendo versado no seu recurso, mas aquela resposta incongruente com um fato que é incontroverso nos autos, serve para quê? Para você procurar emplacar a tese de que aquele depoimento não pode ser considerado digno de credibilidade processual. E por que não? Porque existe um princípio no direito processual, que é o princípio da indivisibilidade da prova. A prova não pode ser fracionada. Eu não posso suspeitar do depoimento em relação a determinada passagem e em relação a outra frase dizer que o depoimento é claramente verdadeiro. Ou o depoimento se mostra um depoimento idôneo e todas as declarações hão de ser levadas em consideração como idôneas, ou então, se eu tenho situações postas que claramente revelam falsidade por parte daquele depoente, esse testemunho deve ser desprezado. E esse é um esforço que o advogado deve fazer, de pensar as circunstâncias, as declarações, mesmo que periféricas, mesmo que não digam respeito diretamente àquilo que ele queira discutir, mas para procurar demonstrar o quê? Demonstrar que aquela prova é imprestável, porque a testemunha claramente faltou com a verdade. Ela delirou em relação àquilo que estavam discutindo as partes no processo. E para que todo esse esforço, minha gente? Esse esforço tem todo um sentido muito claro, que é aquilo que nós colocamos como a adoção de um recurso ordinário com visão estratégica. O que significa um recurso ordinário com visão estratégica, pensando aqui na matéria fática? Significa que quando eu vou debater num recurso ordinário matéria fática, eu tenho que pensar em 2 finalidades, em 2 objetivos, que são objetivos distintos, mas ambos necessários. O primeiro objetivo, que eu diria que seria o objetivo imediato, é procurar
com a argumentação trazida, superar os argumentos e fundamentos lançados na sentença, se o meu propósito é reformar ou invalidar essa sentença. Então, para isso, eu preciso, então, convencer o tribunal de que a sentença está errada e, para isso, então, eu devo me valer de uma argumentação densa, seja em relação a questões processuais, como eu coloquei em primeiro lugar, seja em relação a questões jurisprudenciais, como eu coloquei em segundo lugar, seja em questões pontuais de prova documental, que foi o meu terceiro tema, seja ainda em relação à produção da prova oral, que foi o meu quarto tema. Então, essa é a primeira finalidade. A primeira finalidade de um recurso ordinário com essa densidade argumentativa, com essa preocupação de procurar abrir um leque de possibilidades de discussão e buscando, assim, o furo na sentença que possa redundar na anulação ou na sua reforma, né, constitui, então, o primeiro propósito, o primeiro objetivo do recurso. Mas existe um segundo objetivo, um objetivo imediato, um objetivo remoto, que é o objetivo de plantar a semente do recurso de revista. O recurso de revista não nasce, ele não pode ser planejado apenas a partir do acórdão que tenha analisado o recurso. Porque provavelmente a essa altura será tarde você pensar em recurso de revista. E para isso, então, é essencial o que, minha gente? Que, primeiro, em relação aos aspectos eminentemente jurídicos, ou seja, questões de eventual afronta à jurisprudência sumulada ou de afronta a dispositivos legais, ou que, inclusive no plano processual, vocês devem já trazê-las no recurso ordinário, ou, se for o caso, nas contrarrazões, para permitir, então, que haja o pré-questionamento, de modo que, se o TRT, por alguma razão, não se manifestar expressamente sobre aquelas disposições, vocês terão a oportunidade, por meio de embargos declaratórios, de provocar essa manifestação complementar e, assim, então, pavimentar o caminho para o recurso de revista. No outro plano, no plano dos exames dos fatos e provas, todos vocês já devem saber que não é possível obter no TST o reexame de fatos e provas. Então, o que eu preciso é conseguir no Tribunal Regional do Trabalho uma reconstituição a mais próxima possível dos fatos e provas que me interessam invocar, para que o Tribunal Superior do Trabalho possa, a partir da moldura fática desenhada no acórdão regional, enfrentar as questões que você tenha colocado, seja de divergência jurisprudencial, seja de afronta à lei ou à Constituição, seja ainda a afronta à jurisprudência sumulada ou predominante no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, é muito importante, mesmo nessas questões aparentemente mais singelas, que haja esse cuidado de abrangência e de contundência e de profundidade nas alegações recursais, exatamente para você ampliar as chances de se levar esse debate, se necessário, ao Tribunal Superior do Trabalho, fazendo aquilo que nós chamamos de recurso ordinário estratégico. Basicamente, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Agora, como sempre faço, vou dar uma percorrida aqui nos comentários de vocês atrás, aí verificar se tem algum questionamento, alguma pergunta que eu precise ou deva responder. A Carolina está perguntando aqui, compensação por acordo individual só semanal, mensal, semestral? A compensação, a rigor, ela deve ser semanal, Carolina. A rigor deve ser semanal, né? Quando por acordo meramente individual. E a Carolina ainda pergunta se eu alego que a jornada era além da jornada legal, a empresa junta cartão ilegível. Bom, se o cartão é ilegível, é como se a empresa não tivesse provado. Ela não terá se desincumbido do seu ônus probatório. É como se não tivesse juntado nada. Né? E lembremos que, pelas regras do processo judicial eletrônico, a perfeição da digitalização da documentação trazida é uma responsabilidade da parte que apresenta o documento. Então, se a parte traz o documento e o documento se mostra um documento ilegível, impossível de ser entendido, de ser lido, evidentemente que o ônus da prova, nesse caso, se a empresa está entre aquelas que estão obrigadas a ter os controles horários
disponíveis, né, e juntados no processo, ela terá que providenciar a prova, seja juntando novas versões legíveis, e aí cabe ao advogado fazer esse tipo de análise, né? Ou seja, produzindo a prova oral, se realmente aqueles documentos, não, mesmo os originais, estão em péssimo estado, e aí não haverá outra saída, senão o empregador providenciar a produção da prova oral. Esse é um aspecto, aliás, aproveitando a sua pergunta, Carolina, que eu chamo a atenção dos amigos, e falo com muita tranquilidade, porque quem já ouviu outras lives minhas ou outras conversas nossas, por aqui ou em outros lugares, sabe que eu fui advogado. Eu advoguei durante 7 anos, fora o meu tempo de estágio. E advoguei na área trabalhista, tanto para reclamante quanto para empregador. E uma coisa que o advogado precisa ter muito cuidado é com os kits de documentação que as empresas entregam ao advogado. É muito curioso a gente notar uma prática recorrente de alguns advogados de simplesmente apanhar aquela documentação, hoje já digitalizada normalmente, né, para se anexar ao PJE, e simplesmente anexar aquela documentação juntamente com a defesa, sem fazer nenhum tipo de crítica. É preciso abandonar esse tipo de vício. É importantíssimo que o advogado folheie a documentação, ainda que digital, e verifique, primeiro, se aquela documentação é útil para a defesa, se ela é pertinente ao que está sendo discutido. Quantas e quantas vezes eu estou discutindo, por exemplo, um processo apenas justa causa, uma justa causa por improbidade, e aí a empresa junta 4 anos de folhas de ponto. Isso não tem nenhuma serventia, porque as folhas de ponto não guardam qualquer tipo de correlação temática com o que está sendo discutido no processo. Então o advogado precisa ter esse cuidado e verificar também se a digitalização feita foi boa, né? Verificar, porque às vezes é um documento crucial, por exemplo, um aviso prévio ou os controles horários, que são documentos que podem ser cruciais no processo, e se a peça foi mal digitalizada, evidentemente o juiz não poderá levá-la em consideração, e nesse caso a parte muitas vezes pode perder em determinado aspecto da lide, simplesmente por um detalhe de falta de revisão da digitalização promovida. Então, eu aproveito aí para deixar essa dica aí para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Parará. O Lauro de Campos está perguntando aqui sobre essa questão do controle de jornada no campo doméstico. É um tema que o Lauro, não sei se sabe, Lauro, mas é um tema que sempre me atraiu muito, me agrada muito. Eu tenho, inclusive, né, é um dos livros que eu tenho assim, orgulho de dizer que consegui publicar, um livro sozinho, um livro solitário, que é o Novo Direito do Trabalho Doméstico, publicado logo a seguir da publicação da Lei Complementar 150. E a Lei Complementar 150, de fato, ela mudou essa lógica concernente à prova no campo doméstico. Claro, mudou em comparação à CLT, porque antes da emenda constitucional 72, os domésticos sequer tinham tutela de horário, né? Não tinham limitação de tempo de trabalho. Com a emenda 72, passaram a ter direito a essa limitação, idêntica dos demais trabalhadores, né? Salvo o previsto em algum acordo em sentido mais benéfico, mas os domésticos têm direito a 8 horas diárias de trabalho e 44 semanais. E há um detalhe, no artigo 12 da Lei Complementar 150, de 2015, que é a Lei do Trabalho Doméstico, estabelece-se uma obrigação ao empregador de manter os controles horários, independentemente do número de empregados, né? Isso quer dizer, então, que todo empregador doméstico deve ter a cautela, ao contratar um empregado doméstico, de manter algum tipo de controle idôneo concernente ao horário. E aqui são as mais variadas formas possíveis. Pode ser por uma agenda, pode ser por uma folha de papel que a cada dia a pessoa assine. Se quiser colocar até um relógio de ponto, isso é possível também. E há também a possibilidade de se aliar com a tecnologia. Existem já no mercado alguns aplicativos bem interessantes que você pode instalar, por exemplo, no celular do próprio empregado doméstico ou num celular que fique disponível na residência e em que
o empregado faça o registro no início da jornada e ao final. Isso é muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que trabalham fora e não tem como fazer esse controle mais rigoroso, né, do horário de entrada e de saída. Algumas dessas plataformas eletrônicas, de forma muito inteligente, fazem a conjugação do registro eletrônico com o GPS, de modo a permitir saber aonde a pessoa estava quando registrou o horário de entrada, e assim evitar eventual malícia, né, de se registrar o horário de entrada estando ainda a 5, 10 ou 15 quilômetros do local de trabalho. Então, o que é importante aqui, Lauro e amigos, é que haja algum tipo de controle idôneo, né, é um controle, eu acho que é essencial. Sobretudo porque, diferentemente do que acontece no comércio e na indústria, a prova oral no trabalho doméstico é uma prova oral mais difícil, porque você terá muita dificuldade de encontrar pessoas sem qualquer tipo de comprometimento mais íntimo com o empregado ou com o empregador que possam depor como testemunha, né? Então, a disponibilização dessa prova do controle de horário é essencial. E nesse caso, usando o mesmo raciocínio da súmula 338, não me parece haver nenhuma dúvida de que o ônus da prova, nesse caso, é do empregador doméstico. A diferença é que, no caso do trabalhador urbano, esse ônus da prova está atrelado apenas a empresas que tenham mais de 10 empregados ou, a partir da vigência da Lei da Liberdade Econômica, da Lei 13.874, de 2019, os empregadores com mais de 20 trabalhadores. No caso do doméstico, não. Todo empregador doméstico é obrigado a ter esses controles e, em sendo assim, ele fica com o ônus da prova em todos os processos para revelar que não houve a extrapolação horária. Então, esse é um aspecto que me parece importante de ser destacado, né? A Soraya está falando aqui, quando atuo pelo reclamante, sempre faço assinar o termo de detalhamento do que foi afirmado na entrevista. Soraya, você agora me fez lembrar do meu tempo de advocacia. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a advogar foi, na época, isso eu estou falando de década de 80, eu comecei a advogar, já como advogado, porque tem o meu tempo de estagiário que eu vou deixar de fora, mas eu comecei a advogar em julho de 1986, né, já vai aí um bom tempo. E naquela época, a informática ainda estava engatinhando, né, em soluções, eu providenciei numa gráfica, eu fiz o layout e tal, e providenciei numa gráfica um impresso em 4 páginas, né? Era tipo uma folha de papel almaço, só que não em forma de papel almaço, mas era para você ter uma ideia do tamanho, e ali eu consignava os dados da pessoa, toda a história contada, e havia um espaço que eu reservava para que a pessoa assinasse, exatamente para não ser colhido de surpresa mais adiante com uma retificação de versão, e às vezes em aspectos que são cruciais, né? E realmente essa é uma situação que pode ocorrer. Me agradeço aí pela participação. Luiz Carlos Alencar, sempre por aqui também. Paulo Basílio, muito obrigado. Deixa eu ver aqui se tem, além das conversas paralelas, se tem mais alguma coisa para mim. Parece que... Deixa eu ver aqui. André Roberto, muito obrigado. O Basílio está falando aqui que tá ouvindo no trânsito, não está vendo a imagem, mas está me ouvindo. Muito obrigado pelo prestígio, Paulo, você está sempre por aqui. O Lauro de Campos está falando aqui de honorários, foge um pouquinho do nosso tema, também não é uma pergunta, é só um comentário. Claudemiro, o que fazer quando o reclamante joga a tese de horas extras por água abaixo? Chorar, né, Claudemiro? Não tem muito o que fazer, né? Infelizmente isso acontece. Eu já vi algumas cenas teatrais de advogados se levantarem no meio da audiência e dizerem em alto bom som ao reclamante que o estava abandonando por ele ter faltado com a verdade, pedindo o registro da renúncia do mandato e ir embora, né? Infelizmente isso pode acontecer. Agora, é o que eu falo, essa possibilidade ela é tanto maior quanto mais imperfeita for a entrevista, né? Uma entrevista bem feita, séria, com tempo, e onde se invoca a necessidade da sinceridade, né, ela torna um pouco mais difícil esse tipo de frustração, né? Mas ocorre, eu já assisti isso muitas vezes na minha vida, felizmente não tanto como advogado, porque eu sempre dizia para os meus clientes que, mesmo na época não sonhando em ser juiz, mas que dentro do escritório eu era o juiz da causa, então ele não tinha o direito de ocultar nada para mim, para eu saber o que eu tinha em mãos
e o que a outra parte poderia ter, né? E assim poder fazer uma defesa mais a contento, né? Então é por aí. Bom, parece que hoje o pessoal está muito animado aqui com a sexta-feira que precede o carnaval. O Luiz Carlos Alencar está falando aqui, a falta do cartão de ponto com mais de 20 empregados, ônus da prova contra o intervalo entre a jornada. É o que eu falei, o Luiz Carlos. No caso de empresa com mais de 20 empregados, já sob a égide da lei da liberdade econômica, né? A lei 13.874 de 2019, em que se discuta a questão de jornada de trabalho, inclusive do intervalo, o ônus da prova é da empresa, porque a empresa é obrigada a ter esses registros, ainda que, e são registros, vejam, são muito simples, que são registros pré-marcados, pré-assinalados. É muito confortável, nesse caso, a situação do empregador, pelo menos no início do jogo, porque ele já entra, se o controle de ponto foi bem confeccionado, foi bem montado, ele já entra com a situação, independentemente de saber se o intervalo era ou não era respeitado, mas do ponto de vista documental e formal, ele já entra no jogo judicial com uma pequena vantagem, que é exatamente a existência de um princípio de prova favorável. E aí, nesse caso, não adiantará o reclamante apenas impugnar, ele vai ter que trazer alguma contraprova exatamente para mostrar que aquele registro pré-assinalado não corresponde àquilo que foi vivenciado. A Carolina aqui está fazendo uma outra pergunta. Professor, jornada legal, mesmo com menos de 10 funcionários, ainda não é ônus da prova da reclamada, através de contrato de trabalho demonstrar que impôs a jornada legal? Bom, se a jornada é legal, né, e a empresa tem menos de 10 funcionários, o ônus da prova é do empregado. Aí não há dúvida nenhuma, o ônus da prova é do trabalhador. Agora, se a empresa tem menos de 10 empregados, não sei se eu compreendi bem sua pergunta, Carolina. Agora, se o empregador tem menos de 10 empregados e o empregado alega uma jornada menor do que aquela assegurada pela Constituição, ou pela lei, ou pela norma coletiva, aí não, negada essa norma, essa jornada especial pelo reclamado, o ônus de provar a existência desse tipo de ajuste é do trabalhador, né? Mesmo que com menos de 10 empregados, porque não se trata da questão de provar o horário, mas de provar o regime, né? De provar o limite da jornada. E está rolando aqui um papo de lavar louça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Parece que acho que consegui esgotar. Deixa eu ver. E não perca, amanhã temos mais uma live, a live Puro Sangue. Eu e o professor Fabiano estaremos às 11 horas aqui no perfil falando sobre recursos de revista. Não percam, estaremos conversando com vocês e conto com vocês todos aí, abrindo as alas para o carnaval. E domingo, né, não deixando de relembrar, para aqueles que se interessarem, estaremos abrindo as inscrições para a nossa 6ª turma do curso Seja um Expert em Recurso de Revista. Deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Uma ótima pergunta, Silomara Ataíde, acho que é isso, fez aqui. A reclamada pode juntar o cartão de ponto até o fim da audiência de instrução? Pode. Essa é uma questão que recorrentemente é debatida, e dá para entender o porquê dessa discussão. É que, em relação tanto à defesa quanto à inicial, há a ideia de que a inicial devem ser trazidos os documentos que o autor tiver, isso está dito lá no artigo 787 da CLT, e também a ideia trazida do CPC de que com a defesa deve ser trazida também toda a documentação disponível. Só que existe um grande detalhe nisso, é que no caso do processo do trabalho existe uma regra, que é a regra do artigo 845 da CLT, que diz mais ou menos o seguinte, que na audiência deverão comparecer o reclamante e reclamado, né, trazendo as suas testemunhas e demais provas. Quais são as demais provas, além das testemunhas, que uma parte pode trazer? A prova documental. Então, o TST tem tido muita tranquilidade em reafirmar que não há preclusão pela circunstância, seja do reclamante juntar novos documentos, que não são documentos novos,
com a réplica, seja da empresa juntar documentos após a apresentação da defesa. Aqui o único limitador que pode haver é o juiz do trabalho, na condução do processo, invocando o artigo 765 da CLT, ele estabelecer um limite, para evitar também que a todo momento a empresa ou o reclamante traga novos documentos e force assim a postergação da conclusão da fase instrutória. Né? Mas a rigor, a audiência de instrução é o último momento, mas é ainda um momento para se produzir prova documental, seja pelo reclamante, seja pelo reclamado. O Paulinho Haddad está perguntando aqui, como comprovar o número de empregados da empresa? Vários modos. A RAIS é uma forma, a relação de empregados lá, de recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS, relação de contribuições sindicais, claro que não são, nesse caso, não são totalmente confiáveis, porque hoje o recolhimento é voluntário, mas também pode ser algo que indicie. E às vezes, o Paulinho, muitas vezes eu resolvo com prova testemunhal, às vezes o próprio preposto indica qual o número de testemunhas, e principalmente quando esse número extrapola aquele que a lei estabelece, não é? Acaba sendo uma confissão de que a empresa tinha que ter o controle e não o trouxe, né? O que pode gerar, evidentemente, algum problema. Né? O Matheus Carneiro está perguntando aqui, professor, pode-se oficiar o condomínio onde o empregado doméstico trabalhava para apresentar os vídeos nos últimos 30 dias com fito de comprovar o horário de entrada ou saída do funcionário? É uma possibilidade. Eu, por exemplo, Matheus, eu sempre recordo que em muitos condomínios, sejam verticais, sejam horizontais, hoje, há um dispositivo de segurança, até exatamente para controlar o fluxo de pessoas e a identidade das pessoas, né, nesses condomínios. É muito comum que haja algum tipo de controle. Por exemplo, um controle biométrico. Eu morei num condomínio durante quase 20 anos, em que todas as pessoas, todos os pedestres que ingressavam no condomínio tinham que passar pelo controle biométrico. Então, ele tinha que usar a sua digital, e com isso é muito fácil você pedir, o próprio empregador pode, né, o condômino pedir à administração a relação de ingressos, ou se o sistema for um sistema bem organizado, pode, inclusive, para facilitar a pesquisa e tudo mais, ele pode pedir um relatório de todas as entradas e saídas daquela pessoa ao longo de determinado período. E me parece muito razoável. E se houver alguma dificuldade, claro, a parte pode solicitar ao juiz, e o juiz requisitar essa informação, que é uma informação indiciária, né? Ela não pode não ser muito exata, sobretudo se eu pensar num condomínio de grande dimensão, porque haverá aí o tempo também de trajeto, né, entre a portaria do condomínio e a casa, mas é um elemento que pode ajudar. Mas nada melhor, nada supera, nada substitui, evidentemente, um bom controle de horário que a parte possa fazer. O Eduardo está perguntando aqui, as preliminares de contestação viram mérito no RO? É uma ótima pergunta, Eduardo. Realmente há uma certa confusão na questão do mérito de recurso e mérito da lide, né? O mérito da demanda no primeiro grau. O mérito do recurso é toda matéria que não diga respeito à admissibilidade do próprio recurso. Então as questões processuais, a rigor, constituem um mérito do RO. As questões que envolvam nulidades processuais ou nulidades de documentos, nulidades de prova, tudo isso entra como mérito do RO a rigor, porque, como eu disse, nos recursos o mérito é tudo aquilo que não compreende a atenção aos pressupostos de admissibilidade, né? O Duarte fez uma pergunta aqui, Duarte, mas por alguma razão meu celular ele não me permite ver a sua pergunta por inteiro. Estou vendo ela aqui pela metade. Eu sei que você está perguntando alguma coisa sobre prova de número de empregados. Se você ainda estiver aqui com a gente e quiser perguntar, eu estou à sua disposição aqui, porque eu não consigo, infelizmente, eu não consigo te responder só com a janelinha aqui. Eu não sei se é um defeito do Instagram, se é um defeito do Instagram para o aparelho que eu utilizo, mas enfim, essa questão fica meio complicada. O Lauro de Campos está perguntando, preliminar engloba prejudicial de mérito? Tecnicamente, Lauro, não.
Preliminar são todas as questões que digam respeito a situações que acarretem, de algum modo, a extinção do processo sem resolução do mérito ou a invalidação de atos processuais. Quando eu falo em prescrição, eu não estou lidando com questões processuais ou com questões que acarretem a anulação de um processo. Eu estou lidando com questões que dizem respeito ao próprio mérito da pretensão. Tanto que na forma lá do artigo 487, inciso 2º do CPC, né, o acolhimento da prescrição acarreta a extinção do processo com resolução do mérito. Então, embora no jargão forense seja muito comum as pessoas falarem em preliminar de prescrição, a rigor, prescrição não é preliminar. Prescrição é uma prejudicial, ou seja, uma matéria que conduz o processo, se acolhida, à extinção do processo com resolução do mérito. O Aderson Pessoa Júnior está falando aqui, está sempre com a gente, no meu condomínio, quando a pessoa chega na portaria, receba a informação por um aplicativo. Pois é uma boa forma de fazer o controle. Nesse caso, no caso de empregado, você pode inclusive fazer a guarda, né? Guardar essa documentação e para ter aí um princípio de prova também que pode ser interessante. Deixa eu ver aqui. O Duarte aqui dá provimento aos meus embargos declaratórios, dizendo aqui, professor, era a quantidade de empregados, essa quantidade é atribuída pelo estabelecimento ou pelo número total de empregados na empresa? É um número por estabelecimento, né? Por estabelecimento. Então, se uma empresa tem 3 filiais, é o número em cada filial e não o total. Respondendo então a sua pergunta. A Sandra está perguntando se eu posso falar sobre a violação à lei no próprio acórdão. Claro, Sandra, todas as vezes que o acórdão fuja, né, daquilo que estabelece a lei, seja a lei processual, seja a lei de direito material, nós estamos diante da possibilidade de uma afronta, né, da decisão judicial a um dispositivo constitucional ou legal que propicia a possibilidade, mais adiante, né, naturalmente, de eventual recurso de revista, se for o caso. Não sei se era exatamente isso que você queria, mas acho que era essa a sua curiosidade. O Dani Berta, eu acho que é isso. O problema é que os nomes de vocês no Instagram às vezes são emendados e a gente não sabe exatamente se está falando o nome correto. Está falando aqui que provas digitais é o must. Realmente é um caminho sem volta, né? Hoje, como é comum você, por exemplo, ter espelhos de prints, né, de WhatsApp como parte de defesa, porque muitas vezes as pessoas se descuidam e começam a fazer prova para o outro na maior tranquilidade. E são provas relevantes, né, que muitas vezes resolvem o processo, às vezes até com mensagens de voz, né, para piorar um pouco mais a situação. O Alessandro pergunta aqui se houver pagamento de horas extras nos olerites a pretexto de fraude salarial, ou seja, por mero lançamento, e por isso, sem registro de cartão de ponto, a empresa é obrigada a apresentar os controles. Veja, a questão da apresentação de controles depende de duas, ou da existência do número de empregados que a lei estabelece lá no artigo 74, parágrafo 2º, e aí aplica-se a súmula 338, ou mesmo que não seja atingido esse número, se o empregado sabe que a empresa tinha um controle e ele tem certeza quanto à utilidade desse controle, que esse controle vai ajudá-lo na produção da prova do que ele quer revelar, o advogado pode também requerer, na forma lá dos artigos 399 e 400 do CPC, a exibição desses controles, e aí o juiz vai intimar a parte para que traga esses documentos, sob pena de se presumir verdadeira a alegação que o autor faça em relação aos fatos a serem revelados por aquela documentação. Então, é possível sim, é algo absolutamente corriqueiro, né? Embora com a súmula 338, a exibição de cartões de ponto, nesse caso, desse tipo de documento, é um pouco mais rara. O André Roberto está perguntando aqui, professor, no caso do motorista, caminhoneiro, a empresa terá de juntar os registros de jornada previstos na lei específica, contudo, se esses documentos forem preenchidos pela empresa de forma pré-assinalada, quando dirigir não uso assinalado, aí parece que a sua pergunta ficou incompleta para mim aqui. Eu não consegui entender, mas eu imagino que você está querendo saber se são inválidos, né? Veja, me parece aqui que a situação, os controles eles devem ser sempre idôneos, né? E o TST tem entendimento que a pré-assinalação de horário de entrada e saída é inválida. Então, o ideal
é que esses controles sejam feitos por algum outro mecanismo, e um deles é esse que eu acabei de mencionar, e pode haver também, de repente, a implantação de algum dispositivo eletrônico no próprio veículo, né, que permita fazer esse controle, inclusive com a integração do GPS. Né? É uma prova um pouco mais complexa, inclusive de analisar, mas é possível sim. O Salomão está perguntando aqui, na falta de cartão de ponto, pode ser feita a prova da confissão com a confissão do reclamante? Claro que pode. Claro que pode. Aliás, voltando ao TST, o TST, inclusive, nos últimos meses, tem publicado algumas decisões dizendo que há cerceamento de defesa no indeferimento da tomada de depoimento pessoal da parte que não tem nenhuma prova sobre aquilo que ela precisa revelar. Exatamente por isso. Porque a confissão é um meio de prova, a confissão real. A confissão é um meio de prova. Então, é um direito subjetivo processual da parte, mesmo que ela não tenha nenhuma prova, ela tentar obter essa prova exatamente por meio da confissão. Então, esse é um caminho, sim, você tem toda a razão aí na sua desconfiança. Isso pode acontecer, por exemplo, naquele caso que eu falei do empregador doméstico, você pode procurar, se a pessoa não tem nenhum tipo de controle, né? E você não tem testemunha, por exemplo, não há condomínio com registros, enfim, você está sem nenhuma prova. O que sobra aí é exatamente tentar a prova pelo depoimento pessoal, porque você pode eventualmente conseguir aí uma confissão. O Aderson está perguntando aqui, se uma das partes entra com o ED e a outra ao mesmo tempo com o RO, caso o ED tenha feito modificativo, será possível editar o RO? Sim. Nesse caso, se o RO ele foi interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios da outra parte e o tribunal ou o juiz dá efeito modificativo, piorando a situação daquele que já recorreu, ele pode sim aditar o recurso, complementando exatamente, agora atenção com isso, complementando, mas apenas em relação, evidentemente, àquela parte inovada. Eu não posso pegar carona no efeito modificativo e procurar recorrer de algo que eu me esqueci, que eu já poderia ter recorrido antes e não o fiz. Eu só posso aditar o recurso em relação à matéria trazida na concessão do efeito modificativo, ou seja, naquela matéria em que a situação daquele que já recorreu foi agravada. Só em relação a essa situação pode haver o aditamento recursal, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parece que eu acho que agora acho que eu venci aqui a quantidade de perguntas que havia sido feita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que professor... tá. Aqui o Matheus está fazendo uma pergunta. Eu vou pegar a carona aqui na sua pergunta. Ela não é exatamente sobre o nosso tema, mas vamos falar. É um tema que eu gosto muito de comentar, que é a questão das audiências telepresenciais. Professor, divergindo as partes sobre a marcação da audiência telepresencial, de quem prevalece a vontade? Prevalece a vontade da prestação jurisdicional, que não pode ser postergada. Se ambas as partes querem fazer audiência telepresencial, a audiência telepresencial deverá ser feita. Se nenhuma das partes quer que a audiência telepresencial se faça, a audiência telepresencial não deve ser marcada. Mas, que é a sua situação aqui proposta, se uma parte quer e a outra não quer, eu não tenho por que dar uma preferência a uma pessoa em relação à outra. Então o critério aqui deve ser qual? O critério da continuidade da prestação jurisdicional. E se a questão está nesse plano apenas da vontade, eu estou partindo da sua pergunta, se o plano está apenas na questão da vontade, da pessoa não querer fazer audiência telepresencial, né, aí não tem outro jeito, o juiz deve insistir e deve marcar a audiência, e se a parte não comparecer, sofrerá as consequências da sua omissão. Será diferente, evidentemente, se o problema não está na vontade, mas na impossibilidade. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz algumas audiências, antes, por isso que hoje, excepcionalmente, estou aqui com traje a rigor, né, de terno e gravata, porque eu estava fazendo audiência até poucos minutos atrás, antes de começar a live. Fiz algumas audiências e em algumas delas a parte não conseguiu simplesmente ingressar na plataforma. Ela tinha um celular com uma internet ruim, né, onde estava, e não conseguiu ingressar. Então essa situação é uma situação diferente daquele que simplesmente não quer fazer, acha que essa audiência prejudica, acha que não é possível conservar
a incomunicabilidade dos depoentes e tudo mais, se a situação está nesse nível, a audiência deve ser realizada, e a jurisprudência do próprio CNJ nos últimos tempos tem vindo nesse sentido. Agora, se ambos não quiserem, aí me parece que o juiz deve interpretar aí que há um pedido, no mínimo tácito, de suspensão do processo, e ele então deve postergar a realização da audiência para quando for possível realizá-la presencialmente, o que, convenhamos, parece que vai demorar um pouquinho pelo visto, né, pelo andar da carruagem, já que nosso ritmo de vacinação está um pouquinho mais rápido do que uma tartaruga. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Aqui é só os ótimos, os deliciosos comentários das lives paralelas. O Jorge, deixa eu fazer meu comercial aqui. O Jorge está perguntando qual é a editora do meu livro sobre trabalho doméstico. É a editora Saraiva, Jorge. Eu não sei se ele já esgotou no físico, no papel, mas tem a versão digital, então você encontra. E Modéstia às Favas é um livro bem completo, tá? Chama O Novo Direito do Trabalho Doméstico, Antônio Humberto de Souza Júnior, editora Saraiva. E é um livro que é como se vocês estivessem nas mãos com um manual de direito do trabalho que trata de todos os temas relativos a um contrato de trabalho de um determinado empregado, só que, nesse caso, do empregado doméstico. Então eu começo lá falando desde a história, desde a evolução da legislação dos domésticos no Brasil, passando por convenções internacionais que tratam do tema, e esmiuçando não só a lei do trabalho doméstico, mas também os dispositivos da CLT que se aplicam, já que a própria lei do doméstico faz a ponte lá no artigo 19, né, permitindo a aplicação dos domésticos, da CLT aos domésticos, desmentindo aquilo que o artigo 7º dizia, exatamente pelo oposto. Né? O Jorge Nasser ainda está perguntando aqui, então se houver matérias que antecedem ao mérito do RO, tem que se apresentar como preliminar, exemplo de legitimidade de parte. A rigor, isso é mérito do RO ainda. Apenas o que eu diria é o seguinte: o recurso ordinário, deixa eu tentar deixar isso mais claro, Jorge, aproveitando sua pergunta. O recurso ordinário ele vai se dividir basicamente em duas partes. Uma parte que é a admissibilidade, quer dizer, vai se dividir, na verdade, em três partes. A primeira é a petição de encaminhamento, evidentemente, que você vai dirigir ao juiz de primeiro grau, o juiz que prolatou a sentença contra a qual você está recorrendo. Eu tenho uma segunda petição, que são as razões de recurso do recurso ordinário. Nessas razões, eu devo, em boa técnica, para evitar qualquer risco, eu devo fazê-la em 2 capítulos. Um primeiro capítulo, que é o capítulo da admissibilidade, em que você vai procurar defender a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso que você está interpondo. E num segundo plano, num segundo capítulo, o mérito do recurso. E no mérito do recurso, se você tem preliminares, como por exemplo a questão da legitimidade, manda a boa técnica que você comece por elas. Você fale primeiro das preliminares, depois discorra sobre questões que envolvam nulidades, depois fale, se for matéria própria, das prejudiciais, por exemplo, prescrição, e ao final você trata dos temas do mérito da pretensão apreciada no primeiro grau. Né? Então, basicamente, é assim que funciona. Mas, evidentemente, que se você vem com a admissibilidade e depois coloca preliminar de legitimidade, é claro que seu recurso vai ser examinado. Isso não seria de um formalismo tolo, né? Rejeitar a sua peça só por isso. Esse tipo de cuidado é apenas, digamos, a petição ficaria talvez melhor organizada, mas não há nenhum problema em você colocar preliminar, desde que seja depois da admissibilidade e, preferencialmente, evidentemente, antes das questões de direito material que você queira discutir. Né? Então, isso é isso que me parece importante de destacar. Bom, eu acho que vou parar por aqui. O pessoal está comentando sobre audiências telepresenciais, é um tema que sempre gosto, a gente pode depois marcar também uma outra live sobre isso, que é um tema que me agrada muito. Aliás, nesse exato momento, eu dei um curso no final do ano passado, estou dando novamente agora um curso para colegas nossos da Justiça do Trabalho, exatamente sobre esse tema. Bom, acho que aqui parece que eu consegui vencer todas as perguntas que vocês fizeram. Agradeço demais pela atenção dispensada. Como sempre, essa live vai estar gravada
no nosso perfil, vai ficar disponível no nosso perfil para quem chegou tarde ou não pôde vê-la por inteiro, ou o pessoal que só viu dentro do carro e não pôde prestar atenção, né? E agradeço a todos, espero contar com a atenção de vocês. E lembrando, então, mais uma vez, domingo de carnaval abriremos aí o carrinho para a 6ª turma do curso Seja um Expert em Recursos de Revista. Tenham um ótimo final de semana, um carnaval sem aglomeração, né? Curtam o feriado apenas para descansar ou pular em casa, né? Mas sem juntar-se, sem correr mais riscos, que é disso que nós estamos precisando nesse momento. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Muito obrigado, inclusive pelos elogios que vocês estão fazendo aqui, Tereza, Soraya. Fico muito feliz aí quando a gente agrada, porque é isso que nos empolga e nos empurra para continuar esse trabalho de difusão do direito do trabalho, do processo do trabalho. Amanhã estaremos, como eu disse, amanhã live às 11 horas, tá? 11 horas com o Fabiano, live Puro Sangue, falaremos sobre recurso de revista, tá bem? Um grande abraço, até a próxima oportunidade.